agora o negócio é o seguinte, vamos falar de imunidade. Se você não está, que é, por exemplo, agora eu estava conversando aqui com a Glau, diretora, ela tá. Se você não está, você conhece alguém que está gripado, com o nariz escorrendo, com sinusite, faringite, todas as ites aí possíveis. É a época do ano que chega para arrasar com a nossa saúde. E aqui temos doutora Ana Paula Vilela, tudo bem? Que é nutróloga. Que prazer ter você aqui para falar sobre esse tema que eu particularmente me interesso muito. Eu sei que você que está em casa também se interessa, porque a gente vai aprender o quê? Alimentos que ajudam na nossa imunidade no outono e no inverno e ajudam mesmo, né, doutora? Com certeza. E quem não tem comidinhas em casa, e a gente pode dar uma potencializada nesses alimentos que são coisinhas do dia a dia e que podem sim nos ajudar, tá? Todos esses alimentos, eles têm propriedades terapêuticas, que se a gente colocar um pedacinho aqui, outro, tomar um suquinho ali, isso pode ajudar a melhorar quadros de gripe. Olha lá. Sabe? A expectorar melhor. Por quê? O que acontece no inverno? No inverno, a gente fica em ambientes mais fechados, mais próximos uns dos outros. Então, essa transmissão viral, ela é muito facilitada. Não é então, na verdade, porque o clima ficou mais frio, não. É porque o clima fica mais frio, a gente fecha ali as janelas e tal, todo mundo fica mais juntinho, mais agarradinho, né? E aí essa proliferação é maior, é isso? Aí a gente acaba transmitindo mais esses vírus. E outra coisa, as mudanças térmicas... também. São muito constantes, isso acaba exigindo mais do nosso corpo e abaixando assim a imunidade. Então, coisinhas simples podem nos ajudar, principalmente porque a gente esquece de tomar água. Porque a gente não sente tanto calor, a boca não fica tão seca. E isso vai atrapalhando não só a cascata metabólica do corpo, mas a hidratação vai deixando as secreções mais densas. Aumenta muco, aí o que acontece? As bactérias crescem. Então aí dá sinusite bacteriana, a gente pode ter mais amidalite, a gente pode, em quadros mais graves, pneumonia. Olha aí, que importante. Então, por isso, prevenir. Exatamente. Deixa eu só fazer uma correção, porque eu chamei a doutora Ana Paula e é Ana Luísa Vilela. Me desculpa, que indelicado da minha parte. É a doutora Ana Luísa, que está aqui com a gente. E eu preciso fazer essa correção, porque é assim que é, né? A gente tem que falar tudo bonitinho. Não, a gente também se acostuma comigo. É a primeira vez a gente Exatamente, juntas, primeira né? vez. A gente vem aqui na correria, às vezes erra, então é a doutora Ana Luísa que está aqui, me desculpa. Agora sim, vamos seguir, porque eu tô amando o tema. Inclusive, já trocamos até algumas figurinhas, eu e a doutora aqui, não é, doutora? Não, então vamos lá, vamos pensar em coisinhas simples que a gente tem em casa e que pode nos ajudar. O abacaxi, ele é riquíssimo em bromelina. Bromelina é uma substância que ela quebra o muco, ela quebra a proteína. O abacaxi, ele pode ser usado não só como um tempero, tá, gente? Como uma fruta mesmo, sim, mas ele quebra, ele deixa a carne mais macinha. Você já viu em churrasco? Se você quer deixar umas gotinhas de abacaxi, um pouquinho de suco ou até mesmo um chazinho da casca, ajuda muito a facilitar essa digestão. A bromelina é muito bom expectorante. Olha aí. Suquinho de abacaxi, chazinho da casca do abacaxi. Isso que é interessante, né? Porque, por exemplo, você pegou o abacaxi, aí você cortou o abacaxi docinho, fez uma sobremesa, comeu ele em natura, o que quer que seja, usou ele numa receita, aí você pega a casca do abacaxi e faz um chazinho dele. E você pode fazer um chazinho, fica gostoso, não tem tanta bromelina quanto o abacaxi cru. E o miolinho do abacaxi tem bastante também, tá? Então a gente pode aproveitar sim esse miolinho do abacaxi para bater, para fazer soluções. Fazer um suco também mais concentradão. Mais concentradão. Então, tenha o abacaxi em casa, é uma ótima dica e pode sim ajudar. E não tem contraindicação para criança, gente. Isso é muito interessante. Porque assim... Qualquer idade. Começou a introdução alimentar, a gente já pode. Já pode dar para criança, se ela não tiver... muito cuidado com a acidez do abacaxi. Então, pega o pérola, aqueles mais docinhos. E como o mel, por exemplo. O mel a gente não deve dar para crianças muito pequenas. Sim. A partir de qual idade que a gente já mais pode liberar? Mais ou menos 2 anos. O mel. Isso, para crianças. O mel, própolis, então o abacaxi pode ser um bom substituto nessas horas. Olha só que interessante, muito bom. E aí você trouxe também pitaia. Pitaia não é muito comum, não é uma fruta que a gente convive muito, mas é riquíssima em vitamina C.
E Olha ela é aí. riquíssima em vitaminas. Então, às vezes, a gente pensa, nossa, vitamina C ajuda a imunidade. Ajuda sim, que ela ajuda a fazer as células que combatem os os vírus, as bactérias, todos esses micro-organismos que entram no nosso corpo, tá? Então, é muito legal a gente ter um consumo razoável de vitamina C. Só que aí a gente pensa, vitamina C aonde? Limão, laranja, só nos óbvios, né? E a pitaia também pode ser pitaia, a acerola. Kiwi é uma fonte de Kiwi vitamina C? também, fonte de vitamina C. Então a gente pode dar uma variada, tá, gente? Não precisa comer sempre a mesma coisa. Até é bom, né, doutora, dar uma variada, né, pro corpo receber outras vitaminas além, né? Porque quando a gente, por exemplo, a pitaia tem vitaminas além da C diferentes da laranja, por exemplo. Com certeza. E por que a gente fala muito em cor? Se a gente conseguir consumir 5 cores diferentes durante o dia, a gente está garantindo nutrientes diferentes, provenientes de frutas diferentes. Incluindo as frutas. Incluindo as frutas. A gente pode, por exemplo, associar uma pitaia a um hortelã, a um manjericão, um dentinho de alho. Então, você está pegando cores diferentes, que têm propriedades diferentes, misturando e fazendo alguma coisa legal. Muito bom. Vamos falar do outro grupo agora. Vamos lá. Esse daqui? Esse aqui. Isso aqui está muito presente o quê? Hidratação. Ficou bonito, né? Então, o que a gente lembra aqui? Das melhores substâncias para nos hidratar de uma maneira natural é o quê? Água de coco. Quando a gente pensa em hidratação, a gente pensa também em eletrólitos. Então, uma boa dica é não consumir a água pura, sozinha. Tá? É sempre colocar, por que o sorinho caseiro tem uma pitadinha de açúcar e pitadinha de sal? Pra gente trazer eletrólitos e pra gente balancear essa osmolaridade, pra ter uma troca legal no intestino. Doutora, olha só que interessante. Você sabe que pra quem segue a Carol no Instagram, viu que ela tá com dengue. E ela postou lá nas redes sociais dela que ela tava com uma baixa de eletrólitos. E aí ela tava tomando muita quantidade de água, porém ela deu uma desidratada porque baixou os eletrólitos. Então ela foi pro hospital tomar soro. Casa totalmente com isso que você tá falando. Totalmente. Então é muito interessante que quando você vai oferecer água para as crianças, principalmente em dias muito quentes, ou agora nesse surto de dengue, a gente pense muito nos eletrólitos. Então sempre colocar uma pitadinha de sal, uma pitadinha de açúcar, meia colherinha de açúcar num volume. Então oferecer água de coco, oferecer uma água com um pouquinho de limão, um suco, para a gente garantir que tem mais eletrólitos ali e que a absorção da água seja mais eficiente. Tá? Então isso é muito importante, por isso que os eletrólitos ajudam nessa hidratação, então. Ajudam muito nessa hidratação. Outra coisa que eu trouxe aqui é o iogurte, gente. Hoje a gente sabe que um dos órgãos mais importantes para a nossa saúde, para a nossa imunidade é o intestino. Sim. Quando a gente fala de intestino, a gente pensa em fibras, por isso também que a pitaia está aqui, porque é fonte de fibra. E a gente pensa em bactérias boas. Onde a gente acha essas bactérias boas de uma maneira mais natural, que não seja medicamentosa, tomar o suplemento. Comidas fermentadas. O iogurte é uma delas. Aquele iogurte natural. Iogurte natural. Então, é muito importante que a gente use a alimentação ao nosso favor. Então, se a gente tomou muito antibiótico nos últimos tempos, tá? Se a gente sentiu que o nosso intestino mudou muito o seu comportamento depois desse uso de antibióticos ou depois de alguma infecção, como a gente faz para melhorar? Voltando com fibras, adicionando fermentados à nossa dieta. Tá? Para as crianças também, doutora. Para as crianças também. Olha aí. Tá? É muito interessante. Quanto melhor estiver o intestino, mais saudável estaremos. Por quê? No intestino, os nutrientes que a gente precisa para o nosso metabolismo, eles são absorvidos. Se o nosso intestino não está absorvendo bem, não adianta a gente comer. A gente não vai ter absorção suficiente. Por isso que quantas vezes eu vejo no consultório assim, um paciente chega gordinho e desnutrido, anêmico. É porque a absorção dele não está correta. Muitas das vezes nós temos que tratar essa desnutrição primeiro antes de qualquer outra coisa. Sim. Sabe? Então, a saúde intestinal é muitíssimo importante, tá? E aqui a gente tem outro grupo.
Aí é um grupo mais dos chazinhos, tá? Eu vou ensinar algumas dicas. A gente tem dicas, hein? Fica com a gente que a gente vai ter receita ainda aqui hoje. Temperinhos, chás podem nos ajudar muito. Um pelo calorzinho, pela umidificação das vias aéreas, por isso que a gente faz inalação. Porque esse vapor umidifica e esse vapor hidrata. A nossa mucosa é uma das principais barreiras. Por que ela tem muco? Para proteger aquela área mais sensível da entrada de bactérias, fungos e vírus. Quando a gente toma um chazinho, aquele calorzinho, além de tudo, hidrata. E se a gente colocar a substância certa nesse chá, ele também vai ajudar a cicatrizar essas vias aéreas para aumentar a barreira. Qual é a substância que você indica? A camomila, ela é rica em azuleno. Fazer inalação. Eu estava te ensinando aqui, inalação com camomila é muito legal. Você põe no inalador, metade do inalador de chazinho de camomila, chazinho normal, metade de soro fisiológico e faz a inalação. Por quê? A presença do azuleno, ela, além de cicatrizar as pequenas feridas, ele também é bactericida, ele também ajuda. É muito legal. Outra coisa, o gengibre é super digestivo, também bactericida, é ótimo para um chazinho. Anti-inflamatório também, anti-inflamatório. Né? O alho, é interessante para o alho, ele tem que ser consumido cru. Porque a alicina, in natura, se fritar, ele não fornece tanto poder, tá? Então, nossa, Ana, mas é super difícil. Como que eu vou comer um alho cru? A gente pode colocar ele dentro de um potinho de água, deixar ele passar a propriedade para a água e usar aquela água em preparos crus. Ou então, eu vou ensinar vocês a mascarar um pouquinho esse alho pra gente conseguir consumir a alicina, tá? Eu gosto muito de própolis, que própolis é sempre um coringa. Sim. Tá? Também tem várias funções bactericidas, curativas que a gente pode estar usando aí. Olha lá, todo mundo está muito curioso para saber o que faremos, qual é a dica que vamos dar. Já tem perguntinha, vamos colocar na tela. Olha lá, ó, o kefir de leite, ele é recomendado? Mas aí, quem tem intolerância à lactose, doutora Ana Luísa, como é que fica para os intolerantes? Vamos lá. A lactose é o açúcar do leite. Toda vez que a gente pensa no leite, a gente pensa em duas coisas, tanto o açúcar quanto a proteína, tá? Aí seria uma outra coisa que é a alergia do leite. Quando a gente fermenta o leite, normalmente é uma quebra natural dessa lactose. Mas se você é muito intolerante, ou você precisa tomar enzima, tá? Ou optar por não usar leite. Eliminar ali a lactose da sua vida, o leite. Então, você pode fazer um iogurte, você pode fazer um kefir de outra coisa. Então, fazer um iogurte de leite vegetal, por exemplo, que aí você não vai ter o incômodo dessa lactose. Tá? E essa intolerância à lactose, ela pode ser genética ou ela pode ser adquirida com a idade, com o tempo. Então, basta entender seu corpo pra gente saber como fazer, né? E aí, então, bora aprender a fazer essa receitinha? Vamos colocar na tela a receita pra gente entender. Olha lá, olha. Para gripes e resfriados, então é um expectorante, certo? Isso. Uma fatia de abacaxi. Olha só, essa dente a gente de vai alho. Usar o liquidificador, tá, gente? Pra gente poder triturar direitinho, mas é tão simples. Eu vou ler toda a receitinha primeiro, olha lá, ó. Uma fatia de abacaxi, um dente de alho, 150 ml de água de coco, 30 ml de mel, e aí bate todos os ingredientes e coloca e adiciona com o suco o mel. E aí tomar 3 vezes ao dia, essa é a sugestão. A doutora já tá fazendo. Você colocou primeiro ali? Já coloquei o abacaxi, o alho e coloquei água de coco. Aqui a gente vai bater, gente, eu não bato mel nesse momento, porque a gente coa um pouquinho. Você pode tomar até totalmente com o bagacinho. Mas o legal é a gente dar uma coadinha. Bem rapidinho. Isso. Aqui você só colocou, então, só recapitulando, aqui só tá água de coco e... Água de coco, e o abacaxi. Abacaxi e o alho. E o alho. Já batemos o alho cru, tá? O alho cru. Agora, opções. A gente pode tomar assim, porque olha a textura. Mas aí tem os pedacinhos e o pedacinho do alho é um pouco desconfortável para muita gente. Aí pode coar. Aí pode coar. Então a gente coa. Não tem problema. Não vai afetar na eficácia, na eficiência do shot. Não.
É um expectorante, gente. Potente, hein, gente? Potente. 3 vezes ao dia, doutora. 3 vezes ao dia. Você pode fazer todo dia para ele estar fresquinho ou guardar de um dia para o outro na geladeira, tá? Geladinho. Agora, olha, não gosto do gosto, o alho tá me incomodando. Pra mim não incomoda, tá, gente? Eu acho que é muito costume. Mas a gente pode, eu deixei até o hortelã aqui, a gente pode bater umas folhinhas de hortelã junto que ajudam a mascarar esse gostinho do alho. Ó, tá aqui. Aqui o que a gente coou, pode descartar. Pode descartar. Aqui, ó, bem mais líquido. Como que a gente faz? Vamos colocar o mel. É agora que acrescenta o mel, tá, gente? Agora a gente acrescenta o mel. Fica bem docinho. Deve dar uma mascarada boa no Dá uma gosto do mascarada alho. boa. Eu vou provar. Vamos provar. Nossa, gente, isso é ótimo. Se você consumir com uma frequência, você vai ver que melhora muito a condição das vias aéreas, hein? Nossa, gente, importantíssimo. Ó, importante também dizer, se você é diabético, é melhor você trocar o mel pelo própolis, tá? Porque o mel tem muito açúcar. Ele funciona no lugar aqui do mel. Vamos lá, vou provar. Confesso que eu estou um pouco reticente por conta do alho, tá? Vou falar, vou ser sincera. Não dá nem pra sentir. Não dá, né? É gostoso. Aí toma de uma vez, de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Muito bom, gente, muito bom. Delicioso. Esse melzinho que você usou tá uma delícia. Gostoso, né? E aqui o shot. Quem não gosta daquele shot de manhã, super simples, fácil. A gente vai usar alguns pozinhos para facilitar a nossa vida. Bom, peraí que a gente vai passar os ingredientes antes. Vamos colocar lá para todo mundo anotar. Qualquer coisa já tira uma foto da tela. Olha, shot potente para imunidade. São 100 ml de chá de camomila, 1 colher de chá de cúrcuma, 1 colher de chá de gengibre em pó, suco de 1 limão. E aí, como a doutora já recomendou, tomar esse shot pela manhã. É um shot potente para a imunidade. Isso, ó. Limão. Suco de 1 limão, esse daí. Isso. Limão Tahiti. Limão Tahiti, o que você tiver em casa, galego. A camomila, aquele mesmo chazinho que a gente pode fazer o chazinho pro shot e pra inalação, Gente, eu adorei essa ideia da inalação com chá de camomila. É fantástico. Cúrcuma, super anti-inflamatório. A cúrcuma, ela tem um sabor forte também, né? Também. E o gengibre. Então vai ficar um shot bem potente, tá? Quem não quiser usar o chazinho de camomila, a gente pode fazer também um chazinho de hortelã. Funciona super bem. Esse já não é tão docinho, mas ele já dá aquela melhora. Temperatura ambiente, doutora. Temperatura ambiente. Ou geladinho, pode tomar geladinho também. Pode tomar geladinho também, só que a temperatura ambiente, ele é bem confortável, né? Porque às vezes a gente resolve fazer o chazinho ali na hora. Precisa esperar esfriar? Se eu tomar ele morninho. O problema muda. é quanto mais quentinho tiver o chá, vai ter um problema com o limão da vitamina. A vitamina C, ela desnatura, ela oxida muito fácil. Então, ó. Vamos lá, então Aqui, ó, esse shot aqui para imunidade. Vamos colocar aqui. Porque esse é bem forte. Essa é a quantidade. O quanto para tomar é essa quantidade inteira aqui? Ou Pode. eu posso tomar um shotzinho desse daqui? Então, normalmente dá 2. Essa receitinha que a gente passou dá 2 shots. Ah, tá. Ah, sim, essa receita são 2 shots. E aí me conta uma coisa, eu posso fazer essa receita, guardar e tomar no dia seguinte ou não é De recomendado? preferência, tome mais à tarde, depois do almoço, também é um horário muito bom para esse shot. Ah, então eu posso tomar de manhã, posso tomar à tarde também. Também. E eu tô aqui enrolando, mas eu vou tomar. Não, gente, é bom. Não É bom, é bom, é gostoso. É gostoso. É forte. A Ele Glau é falou, é picante. forte. É. Ele me lembra a culinária árabe, não sei explicar. Pode ser. Não sei porquê. Eu gosto de cúrcuma, confesso. Então eu sou a pessoa que gosta da cúrcuma. E o ardidinho do gengibre faz a diferença, né? Faz a diferença. Tem o ardidinho, que é super digestivo, ele é hidratante, ele também ajuda a hidratar. Então, se você quiser até diluir um pouco mais,
fazer um chazinho, deixar ele menos concentrado. Funciona também. Também funciona e te ajuda a beber água, porque, gente, é muito difícil. Às vezes a gente não gosta da água, a gente esquece de tomar água. Tem as pessoas que não tomam de jeito nenhum, né? Então, isso pode ajudar. E são coisas do dia a dia, que também, esse shot tá muito ácido para mim. Coloca um pouquinho de limão, põe umas gotinhas de própolis, você pode ir incrementando isso e fazer o seu shot. Sim. E fazer o seu shot personalizado. Muito bom. Tem perguntinhas? Vamos colocar? Vamos ver o que vocês estão falando. Silvana, um beijo para você, Silvana. Muito obrigada pela sua participação. O gengibre aumenta a pressão arterial? Ele é bem termogênico, tá? Com pessoas que têm a pressão controlada não precisam ter medo do gengibre. Ele é um alimento, tá? É muito difícil a gente chegar numa concentração que vá aumentar significativamente a pressão arterial. Mas por isso que sempre consumir com água, com alimentos, tá? E assim, a gente saber dosar isso, não usar grandes quantidades todos os dias. Quem tem pressão alta, tá, gente? Porque quem tem pressão normal, não precisa se preocupar. Pode ficar tranquilo e pode tomar aí sem moderação, porque é realmente uma delícia e se ajuda na imunidade. Bora tomar, né, gente? Tem mais perguntinha? Vamos colocar? Vamos ver. Patrícia, um beijo pra você. Qual a durabilidade dos shots? Quanto mais fresquinho, maior a vitamina, melhor o efeito, gente. Mas, não tenho tempo, tem que levar para o trabalho. Pode tomar, ele também vai manter essas características, tá, gente? De preferência de um dia para o outro. Tem uns que aguentam até 3 dias, dependendo. Quando tem muito mel, quando eles são cozidos, às vezes funciona melhor. Aguenta um tempinho maior. Muito bom. Tem mais perguntas, diretora? Podemos colocar? Então vamos lá. Silvana, um beijo para você. O chá de hortelã com limão é bom para gripe? O hortelã é um ótimo alimento também. Ele tem características melhora a digestão, ele melhora a imunidade, ele limpa as vias aéreas. Então, com certeza. E a vantagem do hortelã, que é um chá que você pode consumir à noite. Porque tem alguns chás que tem muita cafeína que não são bons. Ele ajuda a dar uma baixada, uma desacelerada. Ele é ótimo digestivo, ele é bom para depois do jantar. É um chá bem interessante, tá? Agora, o interessante é colocar o limão nele gelado ou a temperatura ambiente, né? Aqueles chás de saquinho, de infusão, quando a gente compra um chá de hortelã ali, funciona também? Ou é melhor sempre a folhinha? Então, funciona também, só que sempre o natural. Ainda mais que a gente está ensinando receitinhas naturais aqui, sempre é interessante. Mas você pode também usar o chá de saquinho. Bom, dá tempo de mais uma perguntinha rapidinha? Vamos colocar? Olha lá, Rogério, obrigada pela sua participação. A cúrcuma é boa para evitar inflamação de rinite e sinusite? Sim, a cúrcuma é um ótimo anti-inflamatório natural, tá? E ela associada ao chá de camomila, ela é um ótimo anti-inflamatório e ela assim cicatriza muito bem as vias aéreas e melhora. Muito bom, muito obrigada, doutora. Aprendemos, trocamos muitas figurinhas. Vai lá no Instagram da doutora, @doutora Ana Luísa Vilela, @doutora DR Ana Luísa Vilela. Muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Te encontro nas próximas, com certeza. Daqui a pouco a gente troca mais figurinhas.